Quem não conhece a história de Jó? E quando a gente fala da história de Jó, a gente já lembra logo daquele conselho da mulher dele, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Bom, e se eu te disser que no texto original em hebraico esse texto está um pouquinho diferente, ou melhor, bem diferente? E aí, será que foi traduzido errado? É o que você vai descobrir agora. Fala, gente, sim, estamos de vinheta nova. Por que você acha que eu demorei tanto tempo para postar um vídeo? Eu tava fazendo uma vinheta nova, uai. Não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para as outras pessoas também. Estamos de volta com mais uma pérola do Antigo Testamento e já estamos trabalhando com as pérolas do Novo Testamento. Pode esperar. Hoje estou lendo o Novo Testamento em grego e está sendo fantástico, descobrindo umas coisas fora do comum e em breve vou estar trazendo aqui para vocês darem uma olhada. Bom, hoje vamos falar de uma das histórias mais incríveis, controversas e famosas da Bíblia. O livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Não foi Gênesis. Apesar de que foi escrito pelo mesmo autor do livro de Gênesis, Moisés, provavelmente enquanto ele estava sendo pastor de ovelhas na terra de Midian com seu sogro Jetro. Pelo fato da maior parte do livro estar no formato de poesia e por narrar de maneira diferente a interação entre o bem e o mal, muitos estudiosos consideram o livro de Jó como uma ficção literária, provavelmente um conto inventado por Moisés ou pelos antigos israelitas. Mas nós acreditamos que o livro de Jó é uma história real, de fato aconteceu. E o fato de estar no formato de poesia, porque eles viam a poesia como a melhor forma de expressar seus sentimentos. Não vou me deter nos detalhes da história, nem muito menos contar a história inteira. A propósito, você pode acompanhar a história de Jó no próprio livro de Jó, nos 2 primeiros capítulos. Jó era um exemplar servo de Deus. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e era muito rico. A vida dele era cheia de bênçãos e prosperidade, tudo de bom e do melhor. Mas é incrível como sempre terá alguém com o olho gordo querendo logo puxar o tapete daquele que tá mó de boa na vida, e nesse caso o invejoso era o próprio Tinhoso. Agora eu falei nem nordestino retado. Moisés então retrata uma reunião que acontece no céu com Deus, com vários seres de todo o universo, e o diabo dá um jeito de aparecer. Ao ver aquela presença inusitada na sua reunião, Deus pergunta para Satanás de onde que ele estava vindo. E aí ele responde, não, estava só dando uma volta na terra. Deus então aproveita e pergunta se ele tinha reparado na vida de Jó. E é claro que o diabo tinha reparado. Sem nem disfarçar, ele fala como se fosse uma criancinha com inveja de um irmão ou de um coleguinha. Assim também nem vale, né, Deus? Você dá tudo de bom e do melhor pra ele, como é que ele vai reclamar? Repare se uma coisinha só de ruim acontece com ele, você vai ver o quão temente Jó é ao Senhor. Por motivos divinos que não podemos compreender totalmente, o Senhor permitiu que Satanás tirasse tudo dele, contanto que não tocasse nele. Mas depois de tirar tudo de Jó, o diabo percebeu que não ia dar nada, apesar disso Jó não maldizia o nome de Deus nem nada, então ele queria ir mais fundo, e Deus ainda assim permitiu, contanto que poupasse a vida dele. Satanás faz com que Jó fique com várias feridas por todo o corpo, um quadro terrível de se presenciar. E assim Jó perdeu toda a sua riqueza, quase todos os servos, todos os seus filhos e a sua saúde. Só que o diferencial dessa história é que apesar de Jó ter uma visão bem limitada do que era ou não causado por Deus, ele simplesmente declara em tom de louvor: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí que vem a questão principal que vamos falar dessa vez. Depois que Jó fica doente, chega a sua esposa desesperada por ver o marido daquele jeito, até porque tudo que ele perdeu, de certa forma, também eram perdas delas, os filhos, os bens, eles eram uma família. E aí ela chega e declara o que está no verso 9 do capítulo 2 do livro de Jó. Então a mulher dele disse: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Parece que a mulher de Jó tava meio revoltada, né? Tá, eu sei que a mulher de Jó tinha os motivos dela, mas nenhum daqueles motivos eram a real razão, até porque Jó passou pelo mesmo que ela passou e ele chega simplesmente e fala o seguinte: oxe, mulher, tá doida, é? Nós recebemos tanta coisa boa de Deus e não ficamos felizes?
Então por que não passaríamos também por coisas ruins? Bom, o ponto que vamos destacar é justamente essa ordem desesperada da mulher de Jó. Se você for conferir em todas as versões, qualquer versão portuguesa, ela vai mostrar coisas do tipo que ela manda ele renunciar, abandonar, ou o mais comum, amaldiçoar a Deus e morrer. Só que qual é a questão? No original em hebraico, a ordem dela tá o seguinte: Barek Elohim Vamet, ou seja, literalmente, abençoa a Deus e morre, já que Barek vem do verbo Barak, que geralmente tem o significado de abençoar. Mas isso não faz sentido, abençoar a Deus e morrer. Que? E quando junta com a resposta de Jó, reprovando o que ela disse, você fica mais confuso ainda. Esse mesmo problema foi colocado e explicado pelo pastor Eleazar no canal Fala Sério Pastor, que eu vou estar deixando o link aqui no card, que vai estar aparecendo aqui em cima, e também na descrição, caso você queira conferir depois. Mas então, Paulo, o que foi que aconteceu no final das contas? Uma palavra: interpolação. Ah, adiantou muito. Que raios é esse negócio de interpolação? Bom, para você entender melhor, lembre-se que não temos nenhum dos manuscritos originais da Bíblia. É isso mesmo. Espero não ter acabado com a fé de ninguém nesse momento. Mas sim, o que temos hoje são cópias dos manuscritos originais, que foram feitas por diversos copistas em diversas épocas, mas por providência divina, esse texto se manteve fiel de maneira incrível, sendo testado e avaliado e dito que realmente foi preservado o texto original através de vários eruditos que pesquisam isso, avaliam a autenticidade desses manuscritos que nós temos hoje em relação aos originais. Então, a maioria desses copistas mais antigos eram judeus devotos e durante o processo da cópia dos manuscritos, por algum motivo eles trocavam uma frase ou uma palavra, e isso é interpolação. Paulo ainda não entendi o que aconteceu aqui. Calma que eu já ia falar. O que aconteceu aqui é que, de fato, a fala original da mulher de Jó é como está traduzido em nossas Bíblias portuguesas: amaldiçoa Deus e morre. Porém, como um judeu bem conservador, ao se deparar com a fala original da mulher de Jó, ele considerou um desrespeito com o nome de Deus. A palavra arar, amaldiçoar, no hebraico, está junto do nome de Deus. Ele achou isso uma total falta de respeito. E o que ele fez? Trocou a palavra pela palavra de sentido oposto, já que ele sabia que as pessoas iam entender pelo contexto do que ele estava falando. Isso acontece nas duas vezes que Satanás chega para Deus e diz que depois que ele afligisse Jó das mais diversas formas, que Jó iria amaldiçoar o nome de Deus, sendo que, de novo, a palavra é trocada pelo seu antônimo, abençoar. Agora parem para pensar, não se estava ali blasfemando o nome de Deus, não, estava só contando a história. Mas os copistas antigos achavam que era desrespeito só o fato das duas palavras estarem no mesmo lugar. Hoje a coisa mais comum do mundo é se ver piadinhas envolvendo coisas de Deus. Imagine o que fariam esses copistas ao ver o que hoje se está fazendo de brincadeira, de charge com coisas de Deus. Eles iam rasgar as vestes, literalmente. Tadã! Entendeu, Renato? Não estou aqui para ser contra o humor ou de ensinar a ser um cristão carrancudo, não. Mas tem certas coisas que, de certa maneira, não se brinca. Não há até mesmo problema de contar uma história da Bíblia de maneira mais descontraída, como às vezes eu faço aqui. E desde que não haja um tom de zombaria ou de desrespeito com a palavra de Deus. Tá certo que o coração alegre formoseia o rosto, mas a gente também não deve esquecer quando duas ursas despedaçaram 42 dos rapazes que zombavam de Eliseu acerca do arrebatamento de Elias. Minha intenção dessa vez é fazer você refletir sobre o respeito que você deve ter com as coisas de Deus, se inspirando nesses copistas antigos que achavam desrespeito só o fato da palavra amaldiçoar estar perto da palavra que era o nome de Deus. Não tenha medo de repreender aqueles que estão brincando de maneira irreverente acerca das coisas de Deus. Respeito é bom e Deus gosta. E um verdadeiro cristão sempre tentará tratar das coisas de Deus da maneira que elas devem ser tratadas. Bom, é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas saibam o quão importante é levar as coisas de Deus a sério. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.